Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais e, ao mesmo tempo, mais desafiadores da Cabala. É uma regra única, uma frase que parece tão simples, mas que, na verdade, é um baita quebra-cabeça espiritual. Vamos tentar desvendar isso. E a base de tudo tá aqui, olha só. Vem do grande sábio Rabi Akiva. Ele disse que ame o seu próximo como a si mesmo não é só mais uma lei, é a regra que resume todas as outras leis espirituais. Pensa bem no que isso significa. É como se toda a complexidade da espiritualidade fosse, na verdade, só um detalhe, uma consequência dessa única e grande regra. E para não deixar dúvida sobre a importância disso, tem aquela história famosa do sábio Hillel, né? Imagina a cena. Pediram para ele explicar a Cabala inteira se equilibrando num pé só. E a resposta dele, direto ao ponto. Aquilo que você odeia, não faça aos outros. É a mesma ideia, só que dita pelo lado negativo. O recado é claro. Todo o estudo, toda a sabedoria, no fim das contas, serve para levar a gente a praticar essa única lei. Ok, então parece simples, né? Uma única regra para guiar tudo. Só que aí, a gente para pensar de verdade e bate de frente com um problemão. Essa regra parece sinceramente impossível de seguir. E essa é a questão central, não é mesmo? Como é que alguém consegue amar o outro na mesma medida em que ama a si próprio? Pensa bem, isso significaria ter que atender aos desejos de todo mundo o tempo inteiro e a gente mal dá conta dos nossos. É uma coisa que vai totalmente contra o nosso instinto, contra a nossa natureza. E olha, isso não é só uma forma de falar, uma metáfora bonita. Os sábios levavam isso muito a sério. Tem um exemplo clássico que é o dilema do travesseiro. Imagina que só tem um travesseiro. A lei diz que ele deve ser dado ao amigo. Ou seja, uma pessoa fica sem nada, no desconforto, para que a outra fique bem. Aí fica claro o tamanho do desafio, né? É uma exigência radical. Como é que se coloca uma coisa dessas em prática? Então, para a gente entender por que essa lei é tão difícil, a Cabala faz um diagnóstico, sabe, uma análise bem profunda da nossa condição. E o centro dessa análise é um conceito muito interessante, chamado o pão da vergonha. E aí, claro, surge aquela pergunta, mas por quê? Por que a gente seria criado de um jeito tão falho, tão despreparado para cumprir justamente a lei mais importante de todas? Parece não fazer sentido, né? Bom, a Cabala explica isso com uma parábola bem poderosa. Vamos imaginar a seguinte situação. Tem um homem muito rico que dá de tudo para um amigo pobre. Comida, bebida, roupa, todo santo dia. Só que em vez de gratidão, o que começa a crescer nesse amigo pobre é um sentimento de vergonha. A cada presente que ele recebe sem ter feito nada para merecer, a vergonha aumenta, até que ele não aguenta mais e pede para trabalhar, em troca de tudo, para poder merecer o que recebe. Então, esse sentimento, esse é o tal pão da vergonha. É aquele constrangimento que surge quando a gente recebe algo de mão beijada, sem ter conquistado. E segundo a Cabala, fomos criados com essa natureza de propósito. A ideia é que a gente pudesse conquistar nosso estado espiritual e não só recebê-lo como um presente. Isso evitaria, na raiz, essa vergonha fundamental. Ok, então o problema é a nossa natureza egoísta e esse pão da vergonha. E agora? Qual é a solução? Bom, a Cabala não só aponta o problema, ela também mostra um caminho para a correção. Vamos ver como isso funciona? Olha que interessante essa comparação. A Cabala explica que nós somos a consequência e o Criador é a raiz. A natureza da raiz é a doação absoluta, é repouso. Já a nossa, como consequência, é a de recepção. A gente está sempre em movimento, querendo receber. Ou seja, são naturezas opostas. E é curioso, né? A gente até gosta de repousar porque a nossa raiz está em repouso. Mas, no fundo, essa oposição de naturezas é a grande fonte do nosso egoísmo. Para corrigir essa oposição, existem basicamente dois campos de trabalho: a nossa relação com o Criador e a nossa relação com as outras pessoas. E aqui vem o pulo do gato. A Cabala ensina que o jeito mais eficiente de corrigir nosso egoísmo é através das interações sociais. Nossos relacionamentos do dia a dia são o nosso verdadeiro laboratório espiritual. Mas o que exatamente a gente está tentando corrigir? É este conceito aqui, o egoísmo absoluto. Pensa nisso como uma lei da natureza. Basicamente, toda ação que a gente faz, seja física ou mental, tem por trás a intenção de ganhar alguma coisa para si. É o nosso modo padrão de fábrica, sabe? E é só quando a gente pratica as leis espirituais como ame o seu próximo que a gente consegue começar a ir além dessa programação.
Certo. Então o trabalho é individual, focado nas nossas relações. Mas qual é o objetivo final disso tudo? Onde a gente quer chegar? A visão aqui é grandiosa. Não é só sobre a transformação de uma pessoa, mas da sociedade inteira. Tenta imaginar isso por um segundo. Uma nação de milhões de pessoas, onde cada uma delas se preocupa de verdade, com amor, com as necessidades de todas as outras. Numa sociedade assim, ninguém precisaria se preocupar com as próprias necessidades. Por quê? Porque milhões de outras pessoas estariam cuidando umas das outras. O medo, a ansiedade sobre o futuro simplesmente desapareceriam. E isso nos leva direto para a ideia de responsabilidade mútua. A ideia de que todo mundo é responsável por todo mundo. É como um sistema interligado. Se uma única pessoa falha, isso cria um vácuo que afeta todo o resto. Ninguém é uma ilha, sabe? Tá tudo conectado. E essa visão não para por aí, não. Ela vai muito além. O Saber-Lazar, ele expande essa ideia para fora das fronteiras de uma nação. Para ele, é toda a humanidade, cada ser vivo, que é responsável um pelo outro. A correção completa do mundo só vai acontecer quando todos, em todos os lugares, abraçarem esta lei universal de cuidado mútuo. E isso tudo nos traz de volta ao começo. Só que agora com uma outra perspectiva, né? Porque se a correção do mundo inteiro depende da correção de cada um de nós, a grande questão é, por onde começar? Por onde uma pessoa sozinha começa esse trabalho? Essa é a pergunta final, a reflexão que a Cabala nos propõe.